Você assistiu o filme do Elvis? Assisti esse último. E aí, quem era o Elvis pra música e a voz dele? Existem filmes muito melhores que esse. Sobre o Elvis? Pô, me fala. Por exemplo, tem não um documentário. É o próprio Elvis, eu acho que é Elvis é Assim. Tá. Que é ele se preparando para Las Vegas. Esse documentário já é muito mais legal que esse filme. É mesmo? O que você achou do filme? Eu achei esse filme... O começo do filme, eu pensei, cara, a história vai ser narrada pelo ponto de vista do coronel. Certo. Falei, beleza, porque era justamente o que eu queria saber. Porque eu fui muito fã de Elvis há muito tempo, então eu conhecia muita coisa. Eu queria saber o ponto de vista dele. Falei, é isso aí, o ponto de vista dele. Mas aí o negócio ficou muito água com açúcar. Cômico, né? Tem muita coisa ali que é muito suave. Eu não sei se é por causa da classificação. Não Deve sei, ser. né? Pegaram, assim... Tinha muito mais coisa para explorar ali. É muita coisa, né, cara? A época do exército passou rapidão. Foi tudo muito rápido. Não Por dá exemplo, pra a entender história direito, do exército, né? eu não sei se fala no filme, mas a história do exército, que eu sei, é que o coronel percebendo que aquela onda do rock and roll dos anos 50, porque ele veio de 56 pra frente, aquela onda rock and roll tava começando a cair, tava ficando cafona. Entendi. Mas ele queria manter o Elvis, ele queria o Elvis afastado daquele movimento, mas em evidência. Então a história que eu sei é que o coronel colocou ele no exército para ele ficar lá no exército e ainda ter notícia sobre ele sem ser a cena de rock cafona que estava rolando. Tirou ele desse meio e botou ele lá. A história dos filmes que ele fez era justamente pro Elvis continuar aparecendo, mas sem ser show, entendeu? Sem ser na cena que tava ficando meio naftalina, aquela coisa do rock que tava meio que morrendo ali. E também tem a questão do filme, é que o Elvis, ele não queria ser cantor. Não, ele queria ser ator. Ele se inspirava no James Dean. Não, ele fala do James Dean, mas eu não sabia sobre isso. Ele se inspirava no James Dean. Então, quando ele viu a possibilidade de virar ator... Aí, ó, espigar. Só muita gordura na dieta. Quando ele viu a possibilidade de virar ator, ele abraçou aquilo. Só que os filmes eram uma coisa... ruim, os filmes eram muito ruins. Mas tinha essa coisa... ele queria... Inclusive, o Elvis era louro. Ô, louco. E ele pintava o cabelo, né? O coronel... o coronel pintava... Na real, o Elvis é louro. Por que não mostram isso no filme, velho? Pois é, isso que eu queria ver. O coronel... Porque eu já vi foto do Elvis, ele era louro. Eles queriam desassociar a imagem dele do James Dean. Que era muito famosa. E ele era James Dean. Ele se vestia daquele jeito do James Dean e tudo mais. É mesmo? Só que o fato dele ser louro, iam associar demais a imagem. Tipo, tá querendo imitar o cara. Você sabia que ele era louro? Uma das ideias... Cara, eu não sabia. Era... E o ator que faz ele é loiro também. Pintou o cabelo. Ele pintou pra fazer o filme. Que doido. Por exemplo, os óculos. Ele usava aqueles óculos porque ele tinha glaucoma. Cara, por que... Essas coisas que isso ia humanizar tanto ele no filme, né? Demais. Eu senti falta de muita coisa ali. E não colocaram nada dele também errado ou dúvida. Né? Ele sempre tem certeza, ele sempre sabe... filme, agora você falou a coisa certa. Por que eu não gostei desse filme? Porque ele não tem conflito. Exato, não tem conflito nenhum. Não tem conflito. Não, tem conflito do coronel. Sim, mas o cara... mas eu tenho que voar. Mas eu não gosto de avião, eu quero de caminhão. Porque o Elvis dirigia caminhão. Ah, é? Mas eu não gosto de avião, eu tinha medo de avião. Tem um monte de coisa que passa assim. Caralho, cara, essas coisas não dá pra tirar no filme, cara. Por exemplo, eu levei muito tempo pra saber que ele nunca tinha saído dos Estados Unidos. Ele nunca fez turnê fora dos Estados Unidos. Por quê? Porque o coronel era imigrante ilegal. Não, isso no filme... Isso fala. Até isso aí, tudo bem. Até que enfim falaram isso. Então o máximo que ele podia fazer era o Havaí. Mas e por que ele não brigava com isso? Ou ele brigava e não vencia? Ele era tão dependente do cara mesmo assim? Você viu o filme? Vi. Você acha que o coronel tinha essa influência toda sobre ele? No filme aparece isso? Aparece. Então, o coronel convencia ele das coisas. Você não deve fazer isso, a gente tem que ficar nos Estados Unidos. Mas o cara era enorme, né? O Elvis era uma coisa tão absurda. Devia ter tanta gente também tentando puxar ele. Pô, vamos... Imaginar assim... Põe a figura do pai, assim. Imagina um touro. Sei. O touro, ele destrói a gente em 1 segundo, se ele quiser. Por que ele não faz isso? Porque a gente expressa um comando sobre ele e domina ele. Não.
quero que você limpe-se, né? Depois. Não é o touro. O touro, ele destrói a gente em um segundo, se ele quiser. Mas por que ele não faz? Porque a gente expressa um comando sobre ele e ele é submisso. Entendi. Entendeu? Então o Elvis... A característica dele era... mesmo sendo quem ele era, o comandante... Era coronel ou comandante? Coronel. Ele tinha um poder de convencer o Elvis de tudo que ele queria. Caramba. E o que mais você achou que... Pô, e a concorrência, quando começou a aparecer os Beatles, os Rolling Stones, como que foi isso? Porque isso não mostra nada também. Pois é. No texto deve ter afetado ele pra caramba isso também, né? Cara, não fala nem do Jerry Lee Lewis. Então, eu assisti o filme do Jerry Lee Lewis, que quando ele foi pro exército, que o Jerry Lee Lewis deu uma subida também. E só caiu porque ele casou com a prima dele de 13 anos, né? Ele foi fazer a turnê na Inglaterra e aí isso virou um escândalo lá. Exato. E mandaram ele de volta. Mas o Jerry Lee Lewis tem uma importância na carreira. Ele era uma ameaça à carreira do Elvis. Porque o Elvis, ele era um cantor muito bom, mas ele não tocava nada, né? Aquele violão dele lá, era só de... e nada era a mesma coisa. O Jerry Lee Lewis cantava pra caramba, era um entertainer e ele tocava piano muito. Então ele subia no piano, tocava com o pé, ele fazia um show. Ele fazia do piano o que era difícil de fazer com um piano. Claro. Porque com a guitarra é fácil você carregar a guitarra, botar a guitarra aqui e tocar. Agora, fazer o que ele fazia, empurrar o piano dele tinha rodinha, levava pra lá, levava pra cá. Ele fazia um show em cima do piano. E além de cantar muito bem e tocar muito bem. Então ele tinha esse diferencial que o Elvis não tinha. O Elvis, ele quando abriu o show, tocava violão, você via que ele não sabia o que ele estava fazendo. Tá aqui, aquele cara que toca 3, 4 acordes, no máximo. Mas não era um cara que tocava violão. E o símbolo do Elvis é ele com violão, né? O rei do rock é ele com o violão na frente, assim, né? É mesmo. Mas não é. Inclusive tem um vídeo que ele faz um teste, um teste de imagem, que ele tá tocando com violão sem corda. E a música tá lá tocando. Nossa. Mas o que foi o fenômeno do Elvis na época? Porque, pô, não é da minha época. O que ele representou mesmo? Foi um absurdo assim mesmo? Foi. Maior do que foi Michael Jackson, assim? Porque são tempos diferentes. Ou Beatles. Como que dá pra dividir Michael Jackson, Beatles e Elvis, que são tempos diferentes, assim? Da mesma época são os Beatles, né? Os Beatles é um pouco depois deles? Ou mais ou menos ali, mais ou menos na mesma época. Dizem que os Beatles se inspiraram nele, assim. Então eu vi isso também. Foi ali... É mais ou menos na mesma época. Tá. Mas era um aqui e outro lá, né? A história do Jerry Lewis, não, já era americana. Exato. Né? Uma história dos dois ali. No caso do Elvis, cara, a gente pode dizer assim, o Elvis, ele trouxe uma coisa para as famílias que foi desesperador. E as filhas enlouquecidas com ele. Não existia esse fenômeno ainda. Não tinha essa coisa. Não tinha. Os shows... O primeiro sex symbol, então. Os shows eram paradões, as pessoas eram muito paradas. Por quê? Muita gente cantava com aqueles microfones muito antigos e eles ficavam parados no pedestal. Então as pessoas cantavam paradas aqui. Né? Fazer aquelas coisas. Podia ser até o Elvis, mas... Love me... Aqui... Tudo. Ele não, ele começou a pegar e jogar pro lado. Tem um negócio da cintura. Isso que aparece no filme da cintura. É real mesmo? Sobre isso, Elvis the Pelvis. Rolou essa história mesmo. Tinha um negócio do dedo. Você sabe a história do dedo? Eita. Que ele fez um show inteiro assim, ó. Porque ele não podia ser filmado da cintura para baixo. Tava proibido. Então ele fazia... Mexia o dedo. Pra chamar a atenção? Como se o dedo estivesse rebolando. Que maravilhoso isso, cara! Já que vocês não podem ver o que eu tô fazendo aqui embaixo, eu vou fazer com o dedo aqui. Nossa, mano! Porque foi proibido. Tipo, a televisão não podia mostrar. Não podia filmar a cintura pra baixo. Não podia mostrar. Porque por causa do pelvis, aquela coisa do Elvis the Pelvis, não podia. E as meninas desmaiavam, aquela coisa toda. Ninguém tinha visto aquilo, né? Nossa. Foi realmente um fenômeno assim e muito rápido. Agora, dizem também que o coronel pagava umas meninas para ficar lá na frente chorando, desesperadas. Duvido, né? E isso inflama as outras. Claro, né? Entendeu? Porque aquelas meninas lá chorando, gritando, não sei o quê, as outras vão na mesma onda. Né? Pode isso? Então. Que doido. Então, não sei até que ponto tudo era autêntico ou foi construído pelo coronel, não sei. Talvez um pouco de cada coisa. Mas que era essa coisa fenomenal, era. A maneira dele. E o lance da música negra, do jeito dos negros cantarem. Que mostra isso no filme, né? E é isso mesmo? Era um branco foi onde cantando... ele viveu, né?
Mas era era um branco cantando umas músicas que os americanos não tinham acesso, ou achavam aquilo proibido, achavam de... Era música de gueto, né? Música de gueto. Ah, então não chegava até eles. Não. E era lá. Entendi. Até sabiam que existia, mas era lá. Era música que não era nem gravada, pra você ter ideia. Não era eles cantavam dentro dos lugares deles ali ao vivo. Não tinha, na época não tinha nem registro. Não tinha registro, disso, isso que eu ia falar. E aí quando ele começa a registrar isso... Mas ele era assumido isso? Ele assumia isso? Sim. Inclusive toda essa influência. Tem um lado que achou isso muito ruim. Ah, é? É como se ele estivesse roubando, se apropriando. Se apropriando de uma cultura que não era dele. Entendi.